Causas dos transtornos emocionais. O que está por trás do estresse, da ansiedade e da depressão, assim como dos demais problemas emocionais? No vídeo passado, eu falei de 3 fatores: problemas de autoestima ou baixa autoestima, crenças limitantes e traumas emocionais adquiridos no decorrer da vida. Eu também disse que geralmente eles estão correlacionados. Quando uma pessoa passa por um trauma emocional, isso significa que ela não digeriu aquela dor, aquelas emoções negativas que ela sentiu. E isso faz com que ela crie paradigmas, crenças limitantes negativas, o que interfere diretamente em sua autoestima. Lembrando que autoestima não é apenas o quanto você se sente bonito ou não. A autoestima é o quão de forma positiva você se enxerga em todos os aspectos, o quanto confia em si mesmo. E quando isso acontece, naturalmente a gente vê a vida e as pessoas da mesma forma. Afinal, é apenas um reflexo. Eu vou citar um exemplo prático para facilitar o entendimento. Eu atendi um cliente com a queixa de estresse. Segundo ele, a cobrança no trabalho, atingimento de metas, somada com a faculdade que ele estava fazendo e mais a gestão da família, estavam de fato o sufocando. No processo de terapia, a gente descobriu que, na maioria das vezes, ele atingia as metas no trabalho e na faculdade apenas em uma matéria que a nota estava insatisfatória. A gente descobriu que ele tinha a crença de que para ser bom, para ter sucesso, precisa tirar 10 sempre, precisa estar sempre acima da média. E quando ele não conseguia isso, ele naturalmente se sentia mal. Ele jamais dizia não a uma nova tarefa, por mais que estava sobrecarregado, e também, em hipótese alguma, ele pedia ajuda, porque, segundo ele, você pedir ajuda era sinal de fracasso. A crença de que para ser bom e se ter sucesso precisa ser sempre acima da média é uma crença limitante. Eu diria que até desumana, porque afinal de contas, se olharmos para as pessoas que conseguiram os mais altos escalões na história, todos eles erram. Aliás, errar é humano, nem sempre conseguimos a excelência em tudo. Aceitar que às vezes erramos e aprender com os erros é um importante ponto da nossa autoestima. Descobrimos durante o processo que ele passou a ter a crença de que para se ter sucesso, ser bom, é necessário estar sempre acima da média pela sua criação. Na sua infância, quando ele não tirava uma nota satisfatória na escola, ele era duramente reprimido e castigado. É claro que essa alta exigência fez com que ele conseguisse muita coisa positiva. Afinal, na maioria das vezes, ele sempre foi o melhor aluno, o melhor empregado. Porém, hoje, isso era um fator que estava trazendo a ele grande estresse, porque afinal de contas ele não conseguia sempre ser o melhor e atingir todas as metas, assim como sempre tirar as melhores notas. Neste exemplo, vemos como as frequentes repreensões e castigos na infância desse meu cliente gerou um trauma com o qual ele criou a crença limitante de que para ser bom e se ter sucesso é necessário estar sempre acima da média. E como isso tem um impacto negativo em sua autoestima, porque afinal de contas ele não sabe aceitar os seus erros. E como isso hoje estava ocasionando o estresse que ele vem sofrendo. Por mais que a pessoa às vezes acha que o estresse é devido ao chefe, à esposa, à faculdade, geralmente o agente estressor é interno. E no caso desse meu cliente, são as crenças, são os padrões que ele criou para ele.
E quando avaliamos um caso de ansiedade, depressão, vemos que a mesma coisa acontece. Há um trauma, posteriormente crenças limitantes, crenças negativas, algum ponto da autoestima debilitado, o que ocasiona esse transtorno emocional. É claro que vale lembrar que nem em todos os casos, de fato, existe um trauma emocional. Mas aqui estou falando porque é muito comum se ter traumas emocionais. Às vezes, a pessoa nem acredita que aquilo é um trauma, porque temos a ideia de que eles acontecem apenas após desastres, catástrofes, mas não é bem assim. Muitas vezes você ter ouvido você é incompetente, você é feio, você é burro, pode ter gerado um trauma emocional.